Na verdade, era só para o pessoal que estava lá no grupo. Aí, quando não consegui, as pessoas não confirmaram, eu comecei a chamei os amigos do Colégio Militar. Confirmaram 80 pessoas, vamos ver se vão às 80, né? Pessoal, a gente está online agora. Acabei de ver aqui. Deixa eu conferir então mais uma vez. Espera aí. Isso. Perfeito, vamos lá. Já temos 5 pessoas online já. Aí o pessoal vai chegando aí com calma. E a palestra deve ter o quê? Quantos minutos mais ou menos, professor? Eu levo 20, 30 minutos e deixo um Perfeito. tempo para o pessoal fazer pergunta, para a gente interagir. Tá bom, perfeito então. Bom, boa noite a todos. Vamos começar então a dar início à palestra com o professor Edmundo. Temos aqui também o Bernardo, né, líder aqui do Novo Jovem, junto comigo. E hoje a gente vai trazer essa palestra para inaugurar, né, o nosso novo jovem acadêmico, uma nova, vamos dizer assim, plataforma paralela ao Novo Jovem Rio, né, que está trazendo aí mais conhecimento a todos os jovens, né, do nosso grupo e do Rio de Janeiro que possam se interessar em participar. E, claro, estamos ligados ao Partido Novo, apoiadores jovens do Novo, e o Novo é aquele partido que você já conhece, realmente novo, dentre todos que tem aí. A gente não usa dinheiro público para fazer campanha, os nossos candidatos passam por processo seletivo para poder se candidatar, então o professor Edmundo está de prova aí. Enfim, e a brilhante atuação dos nossos deputados, não há como negar, né, esses resultados brilhantes que estamos tendo de antemão, né? Então agora eu vou passar a palavra para o B, ele vai dar uma palavra breve e a gente segue com a palestra. Muito obrigado, gente. Tudo bem, então. Boa noite a todos, boa noite, João, boa noite, professor Edmundo. Primeiro, eu te agradecer por aceitar o convite, né? Nosso evento inaugurativo do Novo Jovem Acadêmico, uma iniciativa bem legal, que vemos outros estados fazendo também, né? E aderimos aqui ao Rio de Janeiro, o João trouxe. Muito parabéns pela iniciativa também. E, para quem não sabe, vou apresentar o professor Edmundo. O professor Edmundo, ele tem mestrado em administração de empresas pela PUC, aqui do Rio de Janeiro, é professor lá também, né, do curso de administração, e atualmente está fazendo doutorado em geografia. Agora passa a bola para o professor Edmundo. Legal, obrigado, Bernardo, obrigado, João, obrigado pelo convite, tá? Fico lisonjeado, obrigado aí o pessoal que está assistindo a gente. É muito bom a gente estar disseminando o conhecimento e desse livro que eu gostei tanto, né? Espero que a palestra estimule a mais pessoas lerem, e a ideia é que a gente tenha um evento interativo, que as pessoas que estão assistindo participem, façam perguntas. Então, eu espero levar aí uns 30 minutos na apresentação e depois a gente abrir para debater, para trocar ideias aí com as pessoas que estão assistindo a gente. Tá legal? Perfeito. E só lembrando aqui, eu e o Bernardo, a gente vai fechar nossa câmera agora, e aí vocês vão ficar então com a palestra e com o professor Edmundo. E no final a gente retorna aqui com as nossas câmeras e áudio. Tá bom? Boa palestra a todos, vamos assistir, apreciar, que é muito boa. Bom, gente, boa noite. Então, a gente vai falar hoje sobre a pobreza das nações. É um livro que eu li recentemente, que eu ganhei, né, do João Amoedo nas eleições de 2018. E a gente vai falar também, dar um foco no liberalismo econômico. Tá? Bom, então, me apresentando um pouco mais, né, como o Bernardo falou, eu sou administrador de empresas, sou economista, sou mestre em administração e atualmente sou doutorando em geografia. Eu sou professor, né, do Departamento de Administração da PUC desde 1995 e fui executivo em empresas privadas por mais de 25 anos. Como professor de administração, o meu foco tem sido sempre na prática, né, da administração e em mostrar que uma boa gestão é o maior ativo que qualquer organização ou nação pode ter. Eu também sou membro eleito da Comissão Geral do Departamento de Administração da PUC desde 2017. Sou professor orientador da empresa Júnior da PUC Rio desde 2008. E sou síndico do condomínio onde eu moro desde 2016. Bom, o que me motivou a
estudar esse assunto, a ler sobre esse assunto? Na verdade, desde muito jovem, eu ficava inquieto, né, de entender por que algumas nações são prósperas e outras não. Por que o Brasil não era uma nação próspera, né, comparado com os Estados Unidos, né, uma nação da América, como nós, relativamente da mesma idade, e nós não éramos e não continuamos sendo prósperos. Né? Então, por que o Brasil não é uma nação próspera? Então, eram perguntas que eu fazia para mim desde muito cedo. E também o que é ser uma nação próspera? Como é que a gente consegue tangibilizar essa questão da prosperidade? E essa tangibilização é muito importante para que a gente lute por esse objetivo. Né? Então, a gente precisa tangibilizar, entender o que é isso. Bom, aí estudei no Colégio Militar aqui do Rio de Janeiro, né? Gostava muito de estudo de problemas brasileiros, e fui fazer economia e administração, e principalmente na faculdade de economia eu tive contato com vários autores, né? Aí, o objeto de estudo da economia é a geração de riqueza, e eu acessei clássicos como A Riqueza das Nações, do Adam Smith, né? Acessei clássicos como A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber, e comecei a me aprofundar um pouco mais, né, nesse tema, de entender por que algumas nações atingiam um grau de prosperidade, traduzido numa qualidade de vida de seus habitantes, e outros não. E aí vieram outros livros, como A Riqueza e a Pobreza das Nações, Os Milhões da Pobreza, e Por que as Nações Fracassam, e outro livro que me marcou muito foi A Formação do Império Americano, que é um livro escrito por um brasileiro radicado na Alemanha, que ele explica a história, né, da formação do poderio americano, que veio se consolidar aqui nos anos 20. Tá? Bom, entrando um pouquinho no liberalismo econômico, tá? O liberalismo econômico parte, né, entende que a base para você entender, né, qualquer processo social é o indivíduo. Tá? A base para você entender qualquer processo social é o indivíduo. Tudo começa no indivíduo. Então, vamos imaginar no início, né, da ocupação, né, do planeta, cada indivíduo, o indivíduo dentro da sua família, o indivíduo entendeu, né, que dentro aquela família ficava vulnerável, precisava se unir com outras famílias para o estabelecimento de uma sociedade. Essa sociedade, né, começou a se organizar, né, a definir as suas fronteiras, a desenvolver os seus hábitos, os seus costumes. E aí criou-se o conceito de nação, que é a identidade cultural, basicamente a identidade cultural. Né? Esses grupos foram crescendo, e aí surge o conceito do Estado, o Estado moderno. Né? O Estado, né, da qual você abre mão de parte do seu poder, né, individual, como indivíduo, para esse Estado. E esse Estado te dá coisas em troca. Então, o Estado, ele é perene, e muitas pessoas confundem a figura do Estado com a figura do governo. O governo, a gente troca a cada eleição, de 4 em 4 anos. Então, os ministérios, né, o presidente da República, são órgãos de governo, e eles são trocados a cada 4 anos. Né? Agora, por exemplo, as Forças Armadas, a Justiça, tá, são órgãos do Estado. Eles são perenes. Os nossos laços culturais, a nossa língua, né, os nossos hábitos, os nossos costumes, formam a nossa nação, os nossos laços culturais. Tá? E essa nação vai ser ocupada pela sociedade e pelos indivíduos. Ou seja, o poder que é exercido pelo governo, né, na execução da política pública, ele é um poder oriundo do indivíduo. Tá? E esse é o conceito do liberalismo. Então, o indivíduo é a menor minoria, tá? E eu tenho que sempre dar atenção aos interesses do indivíduo. Na verdade, esse aparato, sociedade, nação, Estado, até o governo, foi a forma que a gente se organizou, que a gente entendeu ser necessário para lidar com um mundo muito complexo, com o crescimento populacional. Bom, então, vamos olhar rapidamente aqui na história, né? Quais os principais pensadores ligados a esse fluxo aí? Então,
eu resgatei aqui lá da Antiguidade Clássica, Aristóteles. Então, Aristóteles, ele já pensava, já olhando como um filósofo que ele era, ele já olhava o desenvolvimento da sociedade e ele refletia sobre o que seria um governo bom, um governo ruim. Aí ele entendia que o homem ele é naturalmente sociável, quer dizer, o homem busca naturalmente essa organização em sociedade e que essa organização em sociedade precisa ser disciplinada através de um governo. O que seria esse governo bom ou governo ruim? Então ele começa a refletir sobre isso. Né? Hobbes, né, no século XVI, na Inglaterra, ele vai fazer uma crítica, né, em relação à instabilidade, né, dos Estados-nação recém-surgidos, que eles precisariam buscar um absolutismo racional, né, contra a fundamentação religiosa do poder. Lembra que a gente, da Antiguidade Clássica, entra na Idade Média e depois a gente entra na Idade Moderna com a organização dos Estados modernos. Durante a Idade Média, o poder principalmente vem do misticismo, da religião. Nessa virada para a Idade Moderna, é questionado essa fundamentação religiosa, né, e Hobbes defende essa ideia do absolutismo racional. Né. Ele entende que o homem é o lobo do próprio homem, que é o Leviatã, que é a grande obra dele, né, e que a gente vive no estágio pré-social de guerra. Né, que para resolver esse estágio pré-social de guerra, a gente precisa, né, de fazer um contrato social, onde a gente abre mão do poder para o Estado. Tá? E o Estado forte seria o sinônimo, seria a condição para manter a paz e preservar a vida. Né? Bom, andando um século para frente, a gente tem Locke, né, já no século XVII, né, que ele vai refletir sobre a questão do liberalismo político versus o absolutismo monárquico. Aí ele vai começar a questionar esse poder absoluto do rei, né, entender que esse poder absoluto do rei também precisa ser compartilhado, no caso, com o parlamento, que seria o representante da população. Tá? Ele tem um entendimento que o homem vive, sim, um estágio pré-social, mas de relativa harmonia, que há um interesse de haver uma harmonia entre os homens. Né? E também ele levanta uma questão muito importante, que são os direitos naturais anteriores ao Estado. Então, vida, liberdade, propriedade, felicidade são direitos naturais do homem e são anteriores ao Estado, ou seja, o Estado não pode interferir nesses direitos naturais. E ele também entende que o indivíduo é o dono da sua pessoa e do seu trabalho, quer dizer, ninguém pode ser escravo de ninguém. Ele também é um contratista social, ele entende que esse contrato social, que esse poder que você concede ao Estado é necessário para você resolver conflitos e preservar esses direitos naturais. Né? E ele entende que esse pacto social, sociedade, Estado, né, ele não é submisso, ele não é uma submissão, mas sim um consentimento que deve ser renovado periodicamente com os representantes no parlamento. Bom, andando mais um século, já no século XVIII, tá, surge Adam Smith, filósofo e economista, tá, uma pessoa extremamente religiosa, né, e a preocupação do Adam Smith é entender a geração de riquezas. A gente vinha aí do movimento dos fisiocratas, que entendiam que a riqueza vinha da terra, e o Adam Smith, também como um filósofo, ele observava aquilo e ele não ficava satisfeito, né, de entender que a riqueza vem da terra. Legal, você planta, né, e você colhe, então o entendimento é que a riqueza viria da terra. Né. O Adam Smith ele tem uma preocupação de construir uma teoria econômica sobre uma filosofia moral. Isso é uma coisa que também não é muito falado. Né? Ele, antes de escrever A Riqueza das Nações, que é a obra-prima dele mais conhecida, ele escreveu, 25 anos antes, a Teoria dos Sentimentos Morais, onde ele reflete sobre o que é certo, o que é errado, né, no processo de desenvolvimento e de geração de riqueza. Ele entende que a barganha e o interesse próprio são motores, né, desse liberalismo econômico, são os motores da economia, quer dizer, na medida em que eu barganho com outra pessoa, negocio com outra pessoa em cima do meu interesse,
eu estou resolvendo não estou só buscando satisfazer o meu interesse, mas também estou ajudando a satisfazer o interesse do outro. Entrando um pouquinho no Adam Smith, né, ele vai viver aí bem nos anos, né, do início da Revolução Industrial, ele vai observar que a divisão do trabalho ela é necessária porque ela permite que as pessoas façam algo muito bem feito. Então, a especialização ela é o motor dessa economia de mercado que estava surgindo nessa época. O surgimento do dinheiro também veio dinamizar esse processo de troca. A gente está vivendo a Revolução Industrial, aí no século XVIII. A Revolução Industrial é quando a gente substitui o poder, a força, né, que era do homem ou do animal, para a máquina. Isso traz um aumento tremendo da produtividade, gera uma quantidade absurda de riqueza para a época. E ele entende que essa geração de riqueza, já dentro da visão moral dele, né, vai acontecer se for bem ordenada, ou seja, precisa de um ordenamento. Né? E esse ordenamento vai levar a um estado de perfeita igualdade pelo mérito, que seria uma sociedade justa. Então, quer dizer, no liberalismo econômico, é muito associado ao liberalismo econômico uma visão que é o mais forte vencendo o mais fraco, mas, na verdade, nos fundamentos do liberalismo econômico, tem uma questão muito moral e muito ética. Tá? Então, esse estado, essa ordenação bem feita, levaria esse estado de perfeita igualdade pelo mérito, né, que levaria a uma sociedade justa. Né, e haveria uma responsabilidade dessa sociedade, né, de prover caridade para as pessoas incapazes. Tá? Então, ele também ele tem essa visão de que tem pessoas incapazes e que essa sociedade teria a responsabilidade de prover recursos para ela. Também a visão do Adam Smith, que o mercado se regula, né, cabe ao governo as funções essenciais de justiça e de segurança. Né, e ele inovou muito, também outra coisa que não é muito falada, né, ele trouxe uma inovação muito grande, que na verdade isso aqui vai ser muito creditado ao Karl Marx um século depois, né, de que a riqueza vem do trabalho. Isso é uma afirmação que se acredita ao Marx, mas, na verdade, quem viu isso pela primeira vez, quem afirmou isso pela primeira vez, foi Adam Smith, tá? Ainda no século XVIII. Tá? Isso ele vai atacar os privilégios dos grandes proprietários de terra, tá? Na medida em que ele atesta que a riqueza vem do trabalho. Então, ele é contra a escravidão, tá? Que são pilares importantes na questão do liberalismo econômico e do liberalismo político. Tá? Bom, a gente não vai responder isso agora, fica aí para a nossa discussão, quando eu terminar a apresentação. Quer dizer, qual o impacto desses pensamentos na situação que a Inglaterra conquista a partir do século XVIII? Quer dizer, a Inglaterra passa a ser a nação hegemônica, né, o império onde o sol nunca se põe, é justamente a partir dessa época. Outra questão é, será que a ciência de Newton e a Revolução Industrial teriam se desenvolvido na Inglaterra sem as bases desses pensamentos? Quer dizer, será que esses inventores encontrariam, né, um campo propício para desenvolver toda a sua criatividade? Aí muitos podem falar, né, que seria a nossa terceira questão, que o Brasil é completamente diferente da Inglaterra, né? O século XXI é completamente diferente do século XVIII. Tá? Somos muito diferentes, sim. Tá? Mas será que não tem nenhum aprendizado aí que a gente possa tirar? Tá? E aí a gente entra, né, na nossa referência de hoje, que vai ajudar a gente a responder essas perguntas. E aí, novamente, eu não quero convencer vocês, eu quero apresentar um ponto de vista e a gente discutir em cima desse ponto de vista. Esse é o processo de aprendizagem. Bom, o livro A Pobreza das Nações, ele é um amplo estudo que foi publicado em 2013, quer dizer, ele é relativamente recente, com referência às principais obras sobre o assunto. Então, todas aquelas obras que eu mostrei lá para vocês servem de referência e são citadas nesse livro. O Wayne Grudem, tá? Ele é professor e pesquisador de teologia e Bíblia. Ele é graduado em Harvard e é doutor pela Universidade de Cambridge. Tá? E o Barry Asmus é um economista, é doutor pela Universidade de Montana, e hoje ele está entre os 5 palestrantes mais requisitados dos Estados Unidos. Tá? E sua obra e militância tem sido no sentido de encorajar líderes mundiais a adotarem o livre mercado. Então, ele é um militante pelo livre mercado. E o que tem de particular nessa obra?
é que ela traça um caminho claro rumo à prosperidade nacional de um país, né, e à estabilidade econômica, aliando princípios do livre mercado aos valores bíblicos. Tá? Como Gruden é um pesquisador de teologia, eles vão buscar referências na Bíblia em relação ao liberalismo econômico. Tá? E assim, eles elaboram uma solução sustentável para a pobreza das nações. Tá? Então, a preocupação deles não é tanto em levantar por que as nações são pobres, mas mais em mostrar a saída para que elas deixem de ser pobres. Bom, para a gente ficar na mesma página, né? O que é prosperidade? O que é prosperidade para vocês? Para a gente tangibilizar esse conceito. Então, prosperidade é o estado ou qualidade do que é próspero. Até aí, nada de novo, né? Ou seja, bem-sucedido, feliz e afortunado. Então, prosperidade está ligada a ser bem-sucedido, está ligada à felicidade. Etimologicamente, a palavra vem do latim e significa obter aquilo que deseja. Tá? É a favor, pró, que é a favor, e spes, que é esperança, a favor da esperança. Hoje, prosperidade é entendido como ser o melhor que eu posso ser e ajudar os outros a serem o melhor que eles podem ser. Vejam só que interessante, meus amigos. Tá? Então, a gente não está falando de riqueza pela riqueza, a gente não está falando de dinheiro. Tá? Dinheiro, riqueza, é consequência. Tá? A gente está falando de coisas anteriores a isso. Né? De eu encontrar um ambiente propício, onde eu posso usar a minha criatividade, me realizar e gerar riquezas a partir daí. Quer dizer, a riqueza, o conforto, são consequências desse estado de prosperidade, que é as pessoas encontrarem o melhor de si, né? E, melhor, ajudar os outros a serem o melhor que eles podem ser. Tá? Então, entendendo prosperidade é isso, o que seria uma nação próspera? Então, uma nação próspera é um local com as condições para que as pessoas sejam o seu melhor e ajudem as outras pessoas a também atingirem o seu potencial. Ah, aí vem aquela reflexão, né? O Brasil é uma nação próspera? O Brasil tem sido um desperdício, né, de talentos. O que acontece é que no Brasil, se eu sou um grande atleta, né, mesmo para concorrer nas Olimpíadas representando o Brasil, possivelmente eu vou ter que treinar em outro país. Né? Se eu sou um cientista, a gente não tem um mercado para um cientista. O Brasil dá muito poucas oportunidades. Né? Para poucas profissões você consegue oportunidade aqui no Brasil. Então, eu quero ser pesquisador, quero ser cientista na área de química, na área de biotecnologia. Infelizmente, a gente não tem sido esse local com as condições para que as pessoas sejam o seu melhor e ajudem as outras a também atingir o seu potencial. Então, é isso aqui que é o objetivo do livro. Tá? Construir uma nação que chegue a isso aqui, que bate muito com os valores do Partido Novo, né? Que o João falou no início aí. Tá? Bom, eles citam, né, e eu fui buscar algumas informações, né, do índice de prosperidade. Então, tem um instituto lá na Inglaterra, o Legaton Institute, que fica na Inglaterra. Eles publicam de 3 em 3 anos, tá, um índice de prosperidade, onde eles levam em consideração esses 8 eixos aí, essas 8 questões. Né? A economia, então a política macroeconômica, a eficiência, crescimento econômico, a eficiência do setor financeiro, empreendedorismo e oportunidade, se tem um ambiente empresarial no país que promove inovação, tem muita oportunidade, a questão da governança, ele tem eleições, tem alternância de poder, os cidadãos participam, né, do processo, como é que é o acesso à educação, ele é universal, qual é a sua qualidade, qual é o capital humano disponível, questão de saúde, presença e cuidados básicos, infraestrutura, hospitais, medicina preventiva, proteção e segurança, qual é o nível de criminalidade daquela sociedade, daquele país, liberdade individual, qual a capacidade do país de garantir as liberdades individuais e promover a tolerância, e capital social, que é a coesão e o engajamento da sociedade e a força das relações familiares e sociais. Veja o que é importante, meu amigo. Qual é a base do liberalismo?
o indivíduo. Tá? Então, dos itens que eles vão avaliar é o capital social. Qual é esse capital social que existe nessa sociedade e como eles são articulados e como eles se engajam. E aqui eu vou compartilhar um vídeo com vocês. Vamos ver se vai ficar sem som. João, você me avisa se tiver sem som, tá? Não, tá normal, tá normal. Não, mas vou botar o vídeo. Vamos ver se o vídeo vai. Ah, tá, não. Beleza. Pode prosseguir, então. Tá aparecendo o vídeo, não? Não, ainda não. Então, peraí. Acho que eu tenho que interromper aqui o compartilhamento. E tem que pedir outro compartilhamento. Tá aparecendo o vídeo agora? Não, ainda não entrou o vídeo, não. Ah, você tem que jogar o vídeo na apresentação, João. Você que é o anfitrião. Ele está aparecendo aqui embaixo, fora. Aí você joga ele para... Tem uma tela aqui embaixo. Tá vendo aqui embaixo uma tela? Conseguiu, João? João, se não conseguir, eu volto lá para a apresentação e sigo com a apresentação. O João, que é o host da chamada, ele caiu. Ah, ele caiu. E você não consegue jogar, né? Não, porque eu não sou o host. Mas então, ele volta rapidinho. E pior que eu não vou conseguir voltar com o meu slide também. Eita ferro. Professor Edmundo. Um comentário aqui na live. Legal. Creio que a prosperidade tem a ver com a pirâmide de Maslow, e por isso mesmo é algo individual. Não, na verdade, isso é a hierarquia das necessidades. As necessidades que têm a ver com a pirâmide do Maslow. Tá? Então, necessidade é uma coisa, prosperidade é outra. Tá? Lógico que o entendimento do que é prosperidade para um ou para outro pode ser diferente. Tá? Por isso que eu botei todo mundo na mesma página, que é o conceito aqui do Legaton Institute, que prosperidade é eu encontrar o melhor em mim e ajudar o outro a encontrar o seu melhor também. Isso é prosperidade. Tá? Então, pirâmide de Maslow tem a ver com a hierarquia das necessidades. Tá? Então, cada um tem diferentes tipos de necessidade. Voltei, perdão, tinha caído aqui. Quer tentar de novo colocar o vídeo? Vou tentar aqui de novo, João. Pode jogar aí que eu adiciono aqui. Legal. Problemas técnicos. O vídeo é bem legal, vale a pessoa assistir. Você só me diz se vai estar com som, tá, João? Tá aqui embaixo ele, isso. Deixa eu botar ele lá. Pode dar play. Tá com som? Não. Não. Acho que você... Não tem que habilitar o som também, não? Tem que habilitar. Acho que vocês que habilitam. Né? Porque vocês são um host. Mas aqui não está aparecendo nada para habilitar o som. Então, deixa eu ver aqui. Então, vou voltar para a apresentação, a gente não passa o vídeo. O vídeo é bem legal, vale a pena. Tá? Se quiser, depois manda o link que eu passo o pessoal aqui no... Beleza, vou te mandar. Aqui no... Eu vou botar aqui até no chat. Isso, se perfeito. Se o pessoal quiser assistir. Tá aqui. E aí eu vou voltar para o meu slide, tá legal? Tá ótimo.
Voltou. Pronto. Voltou para o slide? Voltou. Beleza. Então vamos seguir lá. Então, seguindo, o vídeo eu mandei o link para vocês. Né? Esse Legaton Institute, de 3 em 3 anos, ele publica o índice, né, dos países mais prósperos. Aqui é o resultado de 2015, tem de 2018, não muda muito. Eu trouxe esse aqui porque esse aqui, a figura que eu encontrei na internet era mais atraente. Tá? Então, a gente vê aqui a Noruega, é o primeiro colocado, né? Suíça, Dinamarca, Nova Zelândia. Então, a gente vê que tem países antigos, né, os países da Europa, mas também tem países novos, aqui Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia. Tá? Então, países novos como o Brasil já conquistaram um índice de prosperidade, um índice de prosperidade elevado. Tá legal? Depois eu vou perguntar aí para vocês, né, como é que vocês acham que está o Brasil, né, nesse índice de prosperidade. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, né, aqui, Hong Kong, aqui são os 20 maiores, né? O Brasil está na posição 65. Né, 65. Agora, o que é pior é que o Brasil está após o Uruguai, após o Chile, após a Argentina, após Portugal, após o Paraguai. Então, uma vergonha, o Brasil, um país tão rico, está numa posição atrás de países que têm situações bem piores do que as nossas. Entrando aí nos 10 pontos do livro, que o livro vai tratar, ele entende que a solução para a pobreza, uma solução sustentável, tem que ser um foco nacional. Quer dizer, a nação inteira tem que se reunir, tem que ser um projeto nacional. E os passos a serem dados para tirar essa nação da pobreza, eles só podem ser dados pela própria nação. Não vai vir alguém de fora, não tem um super-herói, o salvador da pátria, que vai chegar e vai resolver todos os problemas. Não é uma solução simples, tá? Mas ela é possível. É uma solução complexa, mas encarando, né, como um projeto nacional, havendo união de interesses das principais lideranças do país nesse caminho, você consegue resultados surpreendentes, como exemplo, né, recente, a gente tem aí da Coreia do Sul. O livro ele é escrito para leigos, não para economistas, então ele busca, né, ter uma linguagem bem próxima das pessoas. Ele tem como objetivo sensibilizar os líderes, especialmente líderes cristãos, já que ele faz essa referência com a Bíblia, mas também para quem não é cristão. Ele é escrito para estudantes, ele visa engajar muitos estudantes nessa visão liberal. Ele também reflete, né, por que os economistas não chegam a um acordo quanto à solução da pobreza, então ele vai falar de várias soluções, comunismo, socialismo, mercantilismo, várias outras experiências que aconteceram, que ainda acontecem na nossa civilização, para mostrar que o mais efetivo foi o liberalismo econômico. Ele vai falar por que a gente deve ajudar os pobres, né? Que isso é um princípio cristão, eles são cristãos, mas também é um princípio para você inserir essas pessoas no mercado consumidor, no mercado de trabalho e gerar riqueza. Ele vai falar muito sobre a responsabilidade dos líderes, então a gente está vendo isso hoje em dia, né? A gente está vivendo uma pandemia, uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise política, e os políticos estão roubando, estão superfaturando o hospital. Né? Então, os líderes são muito responsáveis, e nós temos uma responsabilidade muito grande, lembrando lá do fluxo indivíduo, sociedade. Então, nós como indivíduo, nós como sociedade, temos uma responsabilidade muito grande, né, nas pessoas que nós elegemos. Né? E, finalmente, que a prosperidade material é uma questão secundária. Ela vai ser o resultado das pessoas encontrarem o seu melhor e ajudar os outros a encontrarem o seu melhor. Né? Bom, ele vai comentar sobre alvos certos e errados. Então, ele vai falar o grande objetivo de uma nação, assim, sendo bem básico, a primeira coisa que uma nação pobre tem que fazer para sair da pobreza é produzir bens e serviços em maior quantidade. E aí ele traz umas reflexões para a sociedade entender que bens e serviços ela é capaz de criar. E aí um dos exemplos que ele traz é da Índia. Né? Como tem uma colonização inglesa, eles sabem falar inglês,
Então, eles passaram a ser o call center dos países de língua inglesa. Isso foi uma forma de gerar riqueza. Ele vai falar também do caso da Grã-Bretanha, né, com a fabricação de algodão e que a Revolução Industrial propiciou, o aumento de produtividade tremendo, como isso foi importante para financiar as conquistas da Inglaterra. E os exemplos recentes ele vai trazer do Japão. O Japão estava arrasado na Segunda Guerra Mundial. Suécia, no início dos anos 1970, era um país pobre. Coreia do Sul, no início dos anos 1990. Taiwan também, Malásia, Singapura, eram países pobres, numa situação pior do que o Brasil é hoje. Eles vão falar também que imprimir moeda não aumenta o PIB, isso, na verdade, vai gerar inflação. Doações de outras nações também não resolvem, e aí ele vai trazer os casos, né, das ajudas humanitárias que acontecem na África, onde somente 10 a 20% chega na ajuda, porque a corrupção consome, né, de 80% a 90% desses recursos. Né? E mais 3 pontos que eu vou falar nos slides a seguir. Né? A redistribuição de riqueza dos ricos para os pobres não gera riqueza. Isso não é, você está distribuindo e não gerando. E aí você tem 2 questões para pensar. Você tem ricos que ficaram ricos devido ao abuso do poder governamental. Então, a causa da pobreza não é a desigualdade, e sim o uso seletivo do poder governamental para proteger uma minoria rica. Exemplo, o Bolsa Empresário dos anos do PT, né, que financiou grandes empresas, promovendo uma grande concentração de renda no Brasil. E aí ele fala, e tem os ricos que trabalham legitimamente. Se tiver ações para redistribuir a riqueza deles, eles simplesmente vão embora. Eles vão se sentir penalizados. Eles ficaram ricos pelo trabalho. Eles não transgrediram a lei. Isso seria uma ação injusta. E o dinheiro é volátil. E o dinheiro vai embora do país por conta disso. Outro ponto que eles trazem é o esgotamento de recursos naturais. O Brasil, por exemplo, é um país que tem muito recurso natural. Mas nenhuma nação, inclusive o Brasil, não deve depositar a esperança de superar a pobreza na exploração exaustiva dos recursos naturais. O objetivo deve ser criar sempre mais bens e serviços, ao invés de extrair recursos. E aí a gente tem um exemplo do processo de colonização do Brasil, um processo que foi extrativista de recursos, que também não gerou uma dinâmica econômica que garantiu o desenvolvimento do Brasil. Enquanto nos Estados Unidos você teve um desenvolvimento do mercado interno, que propiciou uma dinâmica que gera riqueza até hoje. Também a sociedade deve fugir, né? Não deve olhar, não deve buscar culpar causas ou entidades externas. Não vou dizer, nós somos assim por causa dos portugueses. Se a gente tivesse sido colonizado pela Inglaterra, seria maravilhoso. Cara, o colonialismo já acabou. Nós somos os donos da sociedade brasileira. Nós, brasileiros, somos donos da sociedade brasileira. Agências que prestam dinheiro aos países pobres também, não pode botar, eles protegem um, protegem outro, não me dão dinheiro. Cara, não vai ser aí que você vai resolver o teu problema. Não é culpando o sistema econômico mundial e os termos de comércio internacional que também você vai resolver seus problemas. Não é culpando as nações ricas e as empresas multinacionais. Novamente, o foco aí não é de achar um culpado, mas sim de criar continuamente mais bens e serviços. E aí eu trago para vocês, né, outra informação, outro índice, né, que é publicado pela Heritage Foundation dos Estados Unidos, do índice de liberdade econômica. Então, o índice também é apurado, né, periodicamente, no mundo inteiro, que tem 3 eixos para ver o índice de liberdade econômica de um determinado país. Estado de Direito, como é que é o direito à propriedade, a ausência de corrupção, o governo limitado, liberdade fiscal e gastos do governo, eficiência regulatória, então, quais são as liberdades empresariais, trabalhistas e monetárias, abertura dos mercados, né, se tem liberdade comercial, liberdade de investimento, liberdade financeira. E aqui a gente vê no mapa, vocês estão vendo aí, né, os verdes, né, tem maior liberdade que Estados Unidos, Canadá, né, que Alemanha,
Inglaterra, né, a boa parte aqui, os países nórdicos, a Austrália, Japão, Coreia do Sul, tá? Que os tigres asiáticos já despontando, tá? Então são as nações com maior liberdade. E as nações mais vermelhas, né, é onde tem pouca liberdade, né? Vocês vejam que o Brasil está, né, numa posição aqui, né, mais para os vermelhos do que para os verdes, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, a posição do Brasil nesse índice de liberdade econômica, de 186 países apurados, ele é a posição 150. Tá? A gente tem a mesma posição, a gente, comparado com a China, com a Rússia, tá? A gente tem o mesmo grau de liberdade econômica do que esses países. Tá? Novamente, nós estamos atrás de Argentina, estamos atrás do Chile, estamos atrás do Peru, estamos atrás do Uruguai e estamos atrás do Paraguai também. Esse é outro slide, né? Eu faço uma sobreposição, né, do índice de prosperidade com o índice de liberdade econômica. Então, aqui a gente consegue ver que a liberdade econômica é um dos maiores amigos da prosperidade. Né? Não por coincidência, né, onde há maior índice de prosperidade é onde há maior índice de liberdade econômica. Tá? Seguindo aqui, tá? Eu faço uma sobreposição, né, com outro índice, que é o índice da transparência internacional, que é o índice de percepção da corrupção. E aqui a gente consegue ver que a corrupção é um dos maiores inimigos da prosperidade. Novamente, os países mais prósperos são onde tem menos corrupção. Os países onde tem mais corrupção são os países menos prósperos. Então, meus amigos, não vamos reinventar a roda, né? Não vamos reinventar a roda. Tá? Então, está aqui. Liberdade econômica é um dos maiores amigos e corrupção é um dos maiores inimigos. Então, aqui está bem claro os inimigos que a gente tem que combater. Então, resumindo, uma nação é próspera quando as pessoas encontram um ambiente favorável ao desenvolvimento de seus talentos e são estimuladas a ajudar os outros a também desenvolver o seu potencial. Tá? Historicamente, as nações que mais prosperaram de forma sustentável foram aquelas baseadas na propriedade privada e em livres escolhas individuais. Essas sociedades, essas nações, conseguiram gerar riquezas e criar um ambiente de liberdade econômica e equilibrar forças. Tá? Porque é fundamental isso. A sociedade é uma disputa de força, uma disputa de poder. Então, se nós não nos organizamos e buscamos o espaço para as nossas necessidades, outras pessoas com certeza estão fazendo isso. Tá? E, concluindo, o Brasil, né, no meu entendimento, espero que no entendimento de vocês, né, com certeza no entendimento do novo, e é por isso que a gente está aqui nessa militância, o nosso país tem todas as pré-condições para se tornar um país próspero. Todas. Nós somos, talvez, a porção de terra mais rica do planeta. Tá? Mas, para isso, a gente precisa se aproximar do livre mercado, e os primeiros inimigos a serem vencidos são a corrupção e os privilégios e o gigantismo do Estado. Tá? Então, está claro aqui o caminho. Corrupção, privilégio e diminuir o tamanho do Estado. Porque esse Estado está sendo mal utilizado. E está sendo utilizado como moeda de troca e não como um gerador eficiente de serviços para a população. Tá? Bom, então é isso, meus amigos. O Brasil precisa do novo, o Brasil precisa de você. Muito obrigado por me assistir, né? E agora vamos às perguntas e ao debate. Isso aí, parabéns mais uma vez, professor. Eu já havia assistido essa palestra, né, anteriormente, presencialmente, né, antes da pandemia, muito boa, por sinal, adoro. E mais uma vez aí assistindo agora online aí com o pessoal. E essa foi a minha primeira vez que eu escutei, né, sobre esse livro e tal, e adorei. Vou colocar na minha lista de leitura, que eu tô impressionado, cara. Que livro e que apresentação. Tem saída, né, meus amigos? O importante é que ele mostra que tem saída. A gente não precisa reinventar a roda, cara. A gente já tem uma experiência, a gente acumulou uma experiência nos últimos 300 anos,
né? E aí, aproveitando para comentar outro, eu falei pouco, né, porque eu não queria passar muito dos 30 minutos da apresentação, do livro da Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber, né, que também tem outro livro magnífico. E ele tem uma tese muito interessante, né, que ele fala que, quer dizer, o capitalismo, como a gente conhece hoje, quer dizer, ele é o pai da teoria da burocracia, e ele entende também que as nações mais prósperas, que conseguiram gerar maior riqueza e maior qualidade de vida, são aquelas nações onde eu tenho poder racional legal, né, e não é uma coisa carismática ou uma coisa tradicional. É racional legal, em cima de lei, em cima de regras, respeito aos contratos, alternância de poder. Então, é isso que a gente busca, meu amigo. E algo também, Edmundo, que a gente está falando assim de uma forma bem geral, né, mundial, mas que se a gente trouxer aqui para dentro do nosso município, né, uma questão de município pega muito bem para essas questões também, né? A corrupção e a liberdade são questões presentes aqui dentre todos nós, né, na nossa vivência aqui, municipalmente, né, falando. Em todas as esferas de poder, né, meu amigo? A gente tem que combater corrupção e privilégio em todas as esferas de poder. Quer dizer, e também no município, o município é o primeiro nível de representação da população. Então, os negócios são estabelecidos no município. Então, o município que vai simplificar a burocracia para que você consiga abrir facilmente o negócio, para que você consiga encerrar aquele negócio, para que você consiga mexer no seu contrato social. Tá? É uma responsabilidade do município. Tá? E o município também tem má gestão dos recursos e a gente precisa estar atento a essa questão. Agora, lendo aqui alguns comentários, eu vou ressaltar um aqui. Deixa eu ver aqui. Foram alguns, na verdade. Não tem mais de um, mais de dois, vamos ver. Estou escolhendo um bom aqui. O Oswaldo, ele colocou, né, que por incrível que pareça, a renda per capita da China é maior do que do Brasil, né? Isso aí é realmente uma questão pesada, assim, vamos dizer, né? Na verdade, a gente está ficando para trás, né, João e Bernardo? Nós estamos ficando para trás, cara. Quer dizer, quando eu tinha a idade de vocês, a gente tivesse encarado um projeto sério de desenvolvimento do país, hoje a gente estaria vivendo na Coreia do Sul, né, em Taiwan, estaríamos vivendo em outra realidade, cara. Perfeito. E agora uma pergunta, professor. Não sei se o senhor vai saber responder, mas a gente lança assim no ar e fica essa indagação. Você tem um achismo assim, ou base em algum estudo, de quanto tempo a gente levaria para ser essa nação próspera? Quanto tempo? Meu amigo, eu acho que em 20 anos, se a gente começar um projeto hoje... Um projeto de longo prazo. Em 20 anos, a gente tem resultados bem concretos. Tá? O país é uma nação rica. Nós somos porque ricos, é possível, cara. Né? Nós temos as riquezas naturais, nós temos mais de 200 milhões de habitantes, nós temos talentos aqui no Brasil, tanto que você vê brasileiro fazendo sucesso, cara, em todas as áreas, em todos os países do mundo, cara. É verdade. Sendo executivo, internacional, sendo atleta, né, sendo pesquisador, sendo cientista, cara, sendo artista. Cara, tem brasileiro fazendo sucesso em tudo quanto é lugar, cara. Porque agora aqui não é um local que atraia, o cara que quer sair daqui. É verdade. Fazer sucesso em outro lugar. Nossa, falando então especificamente da juventude, o pessoal só pensa em estudar fora hoje em dia, né? E aí a gente perde essas mentes brilhantes, né, como dizem, para os países brilhantes que a gente tem lá fora, né? A gente exporta mentes brilhantes. Agora, lendo mais alguns comentários aqui, o Paulo Cruz, ele disse: os BRICS, o Brasil está em último em termos de inovação. Infelizmente, né? A gente tem esse dado aí também. O que eu estou vendo aqui os comentários também, meu Você amigo. Você também está conseguindo ver? Então pode fazer a leitura aí também. Então tá, que eu estava aqui no chat só entre nós. Até, João, eu não consigo acessar o chat. Você consegue, como host. Você não está conseguindo ver o chat público, não?
Não, eu estou vendo o público. Entra no privado, que eu botei o link do vídeo no privado. Aí dá um Ctrl+C, Ctrl+V para o público. Eu fiz isso. Ah, já fez isso? Então, já fiz isso, mas eu posso fazer de novo. Tá, então pegando aqui os comentários, estou vendo aqui meu amigo Renato Serra. Muito bom você estar aqui assistindo a gente. 20 anos é curtíssimo prazo, exatamente, meu amigo. É curtíssimo. Nós ainda vamos ver isso, né? Se a gente começar em 20 anos, a gente ainda assiste, né, meu amigo? Tá? Então, nossos filhos, nossos netos, então, nem se fala. O João e o Bernardo nem se fala, é isso mesmo, cara. Tá? A gente precisa acreditar nisso. É verdade. A Dandara está fazendo um comentário aqui muito interessante, né? Que a gente tinha a chance, né, de ser aí como a Coreia do Sul, realmente, Dandara. Né? Eu tenho 53 anos e quando eu tinha, né, 17, era colega lá de colégio militar com Serra, com Renato Serra. Coreia do Sul não era nada. Era um paísinho subdesenvolvido, né? Singapura, Vietnã. Hoje o Vietnã, gente, Vietnã que ainda é um país pobre. Tá? Daqui a pouco vai passar a gente. É verdade. A Vietnã está num projeto de educação há 20 anos, cara. Caraca! Então, vocês terem uma ideia, né, no índice, na prova de PISA, né, que os países da OCDE fazem, os 10% melhores alunos do ensino médio do Brasil são comparados aos 10% piores do Vietnã. Nossa! Tá? Então, a gente está perdendo a corrida para o Vietnã. Tá? O Paulo Cruz está dos BRICS, o Brasil está em último em termos de inovação, foi isso que você comentou. Né? O Oswaldo, né, está falando aqui do livro, né, A Pobreza das Nações fala sobre ética e visão teológica e tem o valor de tentar unir teorias econômicas às teorias humanas, né? Justificando o livre mercado, mostrando que o problema, né, eu não diria assim, que ele não mostra que o problema são as pessoas, né? Na verdade, eu preferia mais dizer que a solução está na mão das pessoas. Perfeito. Então, quer dizer, nós estamos aqui, quer dizer, eu sou filiado ao Partido Novo, né, sou aprovado no processo seletivo para ser candidato a vereador esse ano, estou doando o meu tempo, o meu nome para participar dessa disputa que nunca é simples, né, e sendo eleito, né, se eu for candidato e sendo eleito, né, vou ter colegas de trabalho, né, barra pesada, porque é o seguinte, a transformação só vai acontecer se a gente ocupar os espaços de poder com pessoas bem preparadas e bem intencionadas. Sim, a mudança tem que vir de dentro. Se a gente não se mobilizar e ocupar esse espaço de poder, a coisa vai ficar do jeito que está. É como você falou, e é a pauta do novo, né? O indivíduo como agente da mudança, né? Exatamente. É um valor nosso. Isso, valor. Mas, Edmundo, se a gente deixar do jeito que está, em 20 anos a gente vai ter um plano de educação melhor, não. A gente vai ter, aqui no Rio de Janeiro, no caso, 10 governadores presos. Exatamente, cara, exatamente. É rir para não chorar. A gente tem que se indignar, a gente tem que se indignar com a corrupção, cara. Mas aproveitando... Desculpa. E se indignar, só fechar essa deixa aí, Bernardo, que você colocou, quer dizer, e sair da indignação para a ação. Né? Então, para a ação, filiar um partido, buscar uma militância, ocupar um espaço de poder, assistir uma live como essa, buscar informação, buscar uma outra visão, é a gente se mobilizando. Perfeito. Né? Quem concorda com a nossa visão, disseminar isso, passar para um amigo, para outro, comentar. A sociedade é nossa. O país é nosso. Sim, o governo tem que estabelecer prioridade também, né? Porque aqui, por exemplo, no Brasil como um todo, né? Não me prendendo só o Rio de Janeiro, assim, nós investimos quase 4 vezes mais na educação superior do que na básica. Exatamente. É uma conta que não fecha. É uma conta que não fecha. Então, para a gente tirar o Brasil da pobreza, né, a gente precisa produzir bens e serviços e precisa ter um projeto de educação muito sério. Tá? E aí a gente precisa atacar a corrupção, que é o problema anterior a tudo, porque a corrupção tira o dinheiro da saúde, da educação, tá? Tira o dinheiro. Então, corrupção. E para tirar a corrupção, a gente precisa diminuir o tamanho desse Estado, gente. Empresa estatal é paraíso da corrupção. As empresas estatais são utilizadas para fazer o caixa 2 das campanhas políticas. Cabide de emprego. Cabide de emprego é o mínimo. Tá? É o mínimo.
É só que é dinheiro, é superfaturamento das compras para alimentar as campanhas políticas, cara. Né? O Renato Serra aqui está falando, né, que a gente sofre com capitalismo de compadrio, é isso mesmo. É isso aí. Né? Então tem um outro livro muito bom, que é uma tese de doutorado, que se chama Capitalismo de Laços. Vale muito a pena ler esse livro e entender como o BNDES tem sido um agente da concentração de renda no Brasil. Tá? Novamente, Serra, ótimo, né? O Estado no Brasil se tornou um fim em si mesmo, formando uma casta estatal, né, que vive em outro mundo, né, onde divide a sociedade brasileira em cidadãos de primeira e de segunda classe, exatamente. Cara. Então, você imaginar que o STF tem, para cada ministro do STF, que são 11, a gente tem 238 funcionários, cara. Um absurdo isso aí. A compra de lagosta, de vinho, que o STF faz, cara, é um absurdo, é um assinte com a sociedade brasileira. É verdade. Olha, agora, se você quiser, Edmundo, tem um rapaz aqui que está perguntando, já é a segunda vez que ele comenta, né, sobre o livro Translating Empire. Translating Empire. Escrito por Reinert, né, que fala da tradução de publicações da Biblioteca Econômica de Harvard. Ele pediu para que você fale a respeito disso. Oswaldo, eu não conheço. Oswaldo, meu amigo Oswaldo, legal você estar aqui, obrigado, meu amigo. Eu não conheço esse livro, cara. Tá anotado aqui, tá? Vou até ver. Tá? Eu não conheço, tá? Então não posso comentar sobre ele, cara. Infelizmente, eu não posso comentar, cara. Mas pareceu muito interessante, né? Traduzindo o Império, né? Seria uma tradução livre aí do título dele, né? Gente, então estamos encaminhando aqui para 1 hora de live. A gente vai encerrando ela por aqui. O quê? Então, meus amigos, para minhas considerações finais, posso ir? Claro. Então, quero novamente agradecer o João e Bernardo pelo convite. Tá? Espero ter, né, rapidamente aqui, ajudado aí nesse compartilhamento de informações, né, trazendo uma visão sobre liberalismo econômico, trazendo um comentário sobre essa obra. Eu acredito realmente que o Brasil tem condições de se tornar uma nação próspera, mas nós, né, indivíduos, sociedade, seguindo aquele caminho que eu mostrei ali, né? Valeu, Renato Serra, tá? Show de bola, foi ótimo você ter estado aqui com a gente. Valeu, Renato. Abraço, fica com Deus. Tá? Eu, por exemplo, estou lendo um outro livro, né, que é esse aqui, ó, Administração Pública no Brasil. Então, ele faz um traçado, né, da como a administração pública no Brasil foi constituída, né, desde as capitanias hereditárias, quer dizer, desde a colônia. E aqui mostra como é difícil você modernizar o Estado. Tá? Professor Edmundo, qual o nome Mas a do gente livro? tem que acreditar nisso e a gente tem que lutar por isso. Qual é o nome do livro? Administração Pública no Brasil. Breve História Política. Tá? Esse aqui. Então, meus amigos, muito obrigado. Obrigado às pessoas que nos assistiram. Obrigado, João e Bernardo. Estou sempre à disposição. Quem estiver aqui e também não me acompanhar nas redes sociais, eu estou no Instagram, Edmundo Eutrópio, no Facebook, como Professor Edmundo Eutrópio, tenho um canal no YouTube, né, Professor Edmundo Eutrópio também. Tá? Quem puder me seguir, me acompanhar, é bem legal. Tá? Sou aprovado no processo seletivo para ser candidato a vereador e estou aguardando a convenção do partido, né, para poder me anunciar aí como candidato. Isso aí. Tá? Professor, muito obrigado mesmo. É sempre uma honra receber você aí. Hoje a gente teve a participação de bastante gente aí, pelo que a gente viu. A live vai né, mudando o pico, né, de audiência, mas a gente depois vê quanto foi a simultaneidade de audiência. Mas, gente, obrigado aí também pela participação de todos. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, né? É bem rica essa palestra. Enfim, B, sua palavra aí final, por favor. Queria agradecer ao professor Edmundo pela atenciosidade em participar desse nosso primeiro evento. Agradecer a todo mundo que participou, que tirou um tempo do seu dia para estar aqui com a gente. E nos seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, @NovoJovemRJ.
para ficarem atualizados em relação aos próximos eventos. Isso aí. Abraço, meus amigos. Legal. Valeu, gente. Um abraço aí para todos, hein? Plantamos a nossa semente. Exatamente. Valeu.